impressionante. A forma como Donald Trump chegou agora para esse segundo mandato como presidente dos Estados Unidos é totalmente diferente. Se a esquerda estava com medo quando saiu o resultado das eleições, depois desses vídeos que o Donald Trump tem publicado mostrando o passo a passo de como ele vai implementar a sua agenda e lutar contra esse sistema, a esquerda deve estar aterrorizada. Devem estar fugindo dos Estados Unidos agora. Primeiro vídeo que ele falou, que ele publicou, ele deixou claro o passo a passo de como ele vai acabar com o sistema e com o aparelhamento da esquerda dentro da máquina estatal, que ele chama de Deep State, que ele chama de sistema. Depois ele grava um vídeo falando como que ele vai preservar e resgatar a liberdade de expressão, que no governo de esquerda e com a ideologia de esquerda tem sido constantemente atacada. E agora ele vai para um dos pontos ideológicos cruciais da esquerda, que é ideologia de gênero, transição de sexo, que é aquela coisa de confundir a cabeça dos nossos filhos. E ele mostra exatamente o que ele vai fazer. Tipo assim, ele não tá com medo. Ele tem um congresso do lado dele, ele mostra exatamente o que ele vai fazer. O cara chegou com os pés no peito. Esse vídeo aqui, pra mim, de até agora, um dos melhores. Mutilation of our youth. On day one, I will revoke Joe Biden's cruel policies on so-called gender-affirming care. Ridiculous. A process that includes giving kids puberty blockers, mutating their physical appearance, and ultimately performing surgery on minor children. Can you believe this? I will sign a new executive order instructing every federal agency to cease all programs that promote the concept of sex and gender transition at any age. I will then ask Congress to permanently stop federal taxpayer dollars from being used to promote or pay for these procedures and pass a law prohibiting child sexual mutilation in all 50 states. It'll go very quickly. I will declare that any hospital or healthcare provider that participates in the chemical or physical mutilation of minor youth will no longer meet federal health and safety standards for Medicaid and Medicare and will be terminated from the program immediately. Furthermore, I will support the creation of a private right of action for victims. Essa aí, nossa, eu digo, essa aí vai acabar com a indústria da to sue doctors who have unforgivably performed these procedures on minor children. The Department of Justice will investigate Big Pharma and the big hospital networks to determine whether they have deliberately covered up horrific long-term side effects of sex transitions in order to get rich at the expense of vulnerable patients, in this case, very vulnerable. We will also investigate whether Big Pharma or others have illegally marketed hormones and puberty blockers which are in no way licensed or approved for this use. My Department of Education will inform states and school districts that if any teacher or school official suggests to a child that they could be trapped in the wrong body, they will be faced with severe consequences, including potential civil rights violations for sex discrimination and the elimination of federal funding. As part of our new credential... Cara, arrepiei todo agora. Escolas que vierem com doutrinação, professores, profissionais de ensino, tentando doutrinar os nossos filhos com essa ideologia de gênero, vão sofrer penalidades severas. Cara, não, sério, arrepiei todo aqui? Olha aqui, eu tô todo arrepiado. Isso é bom demais. Body for teachers, we will promote positive education about the nuclear family, the roles of mothers and fathers, and celebrating rather than erasing the things that make men and women different and unique. I will ask Congress to pass a bill establishing that the only genders recognized by the United States government are male and female, and they are assigned at birth. The bill will also make clear that Title IX prohibits men from participating in women's sports, and we will protect the rights of parents from being forced to allow their minor child to assume a gender which is new and an identity without the parent's consent. The identity will not be new, and it will not be without parental consent. No serious country should be telling its children that they were born with the wrong gender, a concept that was never heard of in all of human history. Nobody's ever heard of this, what's happening today. It was all when the radical left invented it just a few years ago. Under my leadership, this madness will end. Thank you very much.
Sério, eu arrepiei tudo agora. Nossa senhora, bicho. Ninguém segura esse cara agora. Ninguém segura. Senado, deputados, Suprema Corte, Elon Musk do lado dele. Nossa, cara, eu arrepiei de novo. Puta merda, ele tá vindo com tudo nos pontos cruciais: liberdade de expressão, sistema, ideologia, doutrinação dentro das escolas. Cara, eu vou mudar para os Estados Unidos desse jeito, eu não vou dar conta não. Você tá entendendo que o mundo inteiro vai querer morar nos Estados Unidos agora? Já era assim antes, né? Pela economia, mas agora pelos valores que estão sendo resgatados naquele país. Que maravilha, show de bola, eu tô assim, impressionado. Vai ser a melhor presidência que os Estados Unidos já teve e vai poder começar o seu ponto de inflexão para resgatar a sanidade no resto do mundo. Deus está interferindo finalmente. Estados Unidos revela um plano do Irã de assassinar Donald Trump. Departamento de Justiça norte-americano apresentou relatório sobre conspiração contra o presidente eleito. Outra informação: Lula e Janja não dizem se sabiam de denúncia de Aniele contra Silvio. Eu vou trazer aqui para vocês as principais informações do dia de hoje. Lembrando que é muito importante você deixar o seu like e compartilhar essa informação nas suas redes sociais. Informação urgente já na sua tela: Magno Malta propõe homenagem a Trump no Senado. Requerimento do senador Magno Malta destaca o impacto global da vitória de Trump nas eleições americanas. Eduardo Bolsonaro revela que o presidente Trump já fez após ganhar as eleições dos Estados Unidos. Preste bem atenção e me ajude a compartilhar. Pessoal, não deram nem 2 dias da eleição do Trump, já tem muita coisa mudando. Então, trago aqui para vocês uma sequência de histórias do que já está trocando. Primeiro de tudo, 12 horas depois do anúncio da eleição do Trump, o Hamas já, em bom português, pediu arrego. Tá? O Hamas pediu o fim imediato da guerra. Por quê? Porque todo mundo ali do Oriente Médio sabe que quem financia esses grupos é o Irã. Hamas, Hezbollah, vários outros grupos terroristas, é o Irã. E o Irã tem como pauta de vida exterminar Israel. É por isso que muita gente fica por aí: a solução de 2 estados, a solução de 2 estados. A solução de 2 estados nunca vai adiante, porque Hamas nunca vai aceitar isso. E outros grupos palestinos também jamais aceitariam. Eles querem, na verdade, aniquilar Israel. É por isso que eles ensinam seus filhos que a meta de vida é o quê? É matar um judeu. Quando o moleque faz 12, 13, 14 anos, às vezes até pega uma faca, vai para Israel, né, que Israel aceita receber, né, pessoas da faixa de Gaza para trabalhar todos os dias, e comete atrocidades. Então todo mundo sabe disso, inclusive os países árabes do Golfo ali, tá? Arábia Saudita, Kuwait, Omã, Bahrein, Emirados Árabes, todos eles sabem disso. É por isso que eles, inclusive, começam a dialogar com Israel. Tem os acordos de Abraão, né, Bahrein, Emirados Árabes principalmente, né, normalizar as relações diplomáticas com Israel, abrir embaixadas, visitas de altas autoridades. E o Hamas se preocupa por quê? Porque além dele não ter o suporte dos países árabes, os países árabes islâmicos, inclusive, ele sabe que o Trump bota para quebrar. O Trump é daquele time que adota a correta filosofia do se vis pacem para bellum, se quer paz, se prepara para a guerra, que é a única metodologia eficazmente pacífica. Se você comparar na Segunda Guerra Mundial, a Tchecoslováquia perdeu os Sudetos para o Hitler, e o primeiro-ministro, né, o Chamberlain, lá da Inglaterra, fez acordo com o Hitler, quando na verdade ele deveria, conforme os acordos da época, ele deveria ter ido defender a República Tcheca, a Tchecoslováquia naquele momento, né, os países ocidentais, da Europa Ocidental, e não fizeram. E aí um exemplo mais recente ainda, que agora todo mundo vai lembrar: anos 90, a Ucrânia se desfez das suas armas nucleares, fez um acordo com a Rússia. Aí, qualquer problema, quem é que deveria ajudá-los? Franceses, né? Ingleses. E esse pessoal, na hora que teve a crise lá com a invasão da Crimeia e depois a invasão da Rússia, no ano de 2022, esses países não tomaram partido. Porque ninguém quer mandar os seus nacionais para uma guerra, ninguém quer fazer uma mãe de classe média chorar a morte do seu filho de 18 e 19 anos. Isso é ruim, pega mal para o político, entendeu? Então, esse negócio de desarmamento é a maior balela que tem. Desarmamento não tem a ver, inclusive, sobre segurança. E desarmamento é sobre controle social. Quando o povo está todo desarmado, ele fica de joelhos pro ditador. E aí, voltando para o Trump, o que o Trump fez no primeiro mandato dele? Ele aniquilou o ISIS, né, o Estado Islâmico. Você viu, reparou, que acabaram aqueles negócios de você ficar passando a faca em pescoço de refém vestido de laranja. Vocês lembram disso? Que era até, de certa maneira, comum esses vídeos pararam, porque o Trump bombardeou geral. Ele reduziu em 90% o território do Estado Islâmico, botou para quebrar. Botou para quebrar. E vagabundo só respeita o que teme. Então, vagabundo respeita o Trump.
Então, quando o Trump é eleito, o que o Hamas faz? Olha, licença, estou de alta, não quero mais brincar. Inclusive, existe a possibilidade dessa guerra ir até lá para o lado do Irã, tá? Porque o Irã atacou diretamente Israel está retaliando, então o patrão do Hamas, o patrão do Hezbollah está correndo risco. Lembra que o Trump mandou uma bombinha e matou lá o Soleimani? Um comandante lá, se não me engano, até Al-Quds, das forças Quds? Então... E o Trump, na verdade, não precisa nem se meter na guerra. É só ficar na retaguarda, porque Israel já está prontinho para ir lá no Irã. E o Irã, não se esqueça, os grupos terroristas que eles financiam já bombardearam a refinaria de Arábia Saudita, em Abu Dhabi. Então, aqueles países todos ali da região têm como o Irã a principal prioridade, o principal perigo para a nação deles. Então, repara só que não é uma guerra religiosa. Você vai ver, né, talvez, assim como Emirados Árabes, que é um país islâmico, já enviou tropa para combater o também islâmico Talibã, não se engane achando que isso aí é uma guerra religiosa, não. Tá? Mas vamos para a próxima novidade que o Trump já trouxe. A China já fez uma declaração dizendo que espera uma coexistência pacífica com os Estados Unidos sob o controle do Trump. O que é isso? Vai acabar, provavelmente, essa ondinha de ficar fazendo exercício militar em torno de Taiwan. A China tem a política de um só país para querer anexar Taiwan para o lado da China, e isso é crucial também para o comércio. Por quê? Porque o Taiwan é o maior produtor de microcondutores. Os chips, esse tipo de tecnologia que vai hoje em dia até em carro, em celular, em geladeira, né? A internet das coisas, né? Que a gente está vendo cada vez mais presente, cada vez mais tecnologia vindo. Então Taiwan é chave para o mundo. E os Estados Unidos não vai querer ficar comendo na mão da China. Então vai parar esse exercício militar da China, né? Ali no sul, para cima de Taiwan. O Putin, a mesma coisa. O Putin falou que está pronto para sentar na mesa para negociar com o Trump uma paz, né, um acordo ali envolvendo essa guerra da Ucrânia. E aí, notícia de hoje, né? O Trump fez uma chamada junto com Zelensky e participou dela também o Elon Musk, que estava provendo a internet da Starlink para zonas de guerra, ajudando os militares da Ucrânia. Então aí tem outra mudança também que provavelmente vai trazer mais segurança e mais paz para o mundo. Agora, vindo para o Brasil, a coisa que já não estava boa, porque o mercado esperava que o Lula e o Haddad fizessem um anúncio de redução de gastos, porque eles estão gastando muito, né? O Lula está gastando mais do que a pandemia. O Lula já gastou mais do que a pandemia. Ele pega o nosso dinheiro, meu dinheiro, o seu dinheiro dos impostos, e já gastou mais do que o Bolsonaro durante a pandemia. Olha o nível da loucura. Então, o mercado começou a exigir o quê? Que o governo reduza os seus custos, porque está aumentando muito imposto, as pessoas não estão conseguindo mais ter lucro, estão sendo jogadas para a ilegalidade, e o governo gastando a torto e à direita. Então o mercado esperava que após as eleições viesse um pacote de anúncio com redução de custos, mas não veio. O que o Haddad fez? Falou, eu vou viajar para a Suíça, meteu o pé para a Europa e depois a gente vê esse negócio aí de redução de custos. É por isso que o dólar disparou e chegou a mais de 5,80. Só que agora o sarrafo subiu um pouquinho mais. O dólar passou de 6. Por quê? Porque com a eleição do Trump, ele tem uma pauta bem simples, que deveria ser a pauta de todo político, né? De atração de investimento, de geração de emprego, de consertar a economia e as doideiras que o Biden e o seu governo, inclusive aí, junto com a Kamala, fizeram. Eles são muito ideológicos, eles estavam indo para uma questão de transição energética, punindo o setor produtivo dos Estados Unidos e perdendo aquilo que Deus lhes deu. O Trump diz, né, até ele fazendo a brincadeira com o Bob Kennedy, ele fala, Bob, você vai cuidar da saúde, mas ó, aí bate assim pé no chão, ó, quem vai cuidar do que está debaixo do solo aqui, deixa comigo. O que ele está falando? Ele está falando que vai fazer bombar de novo o petróleo. O Texas é muito forte nessa pauta, né, de recursos naturais em petróleo, a exploração toda, tem gás de xisto, tem muita coisa envolvida aí do fracking, então isso daí vai retornar a ser realidade nos Estados Unidos. E essa atividade, né, energética, ela é uma das mais lucrativas do mundo, porque todo mundo precisa. Como é que você vai fazer? Você vai ficar sem diesel, vai ficar sem gasolina, vai ficar sem plástico, vai ficar sem nada? Então, né, os Estados Unidos vai voltar a ter uma economia forte. O Trump fez isso, ele pegou várias empresas que antes estavam tudo abrindo lá para o lado da China e trouxe de volta para os Estados Unidos. Ele vai voltar com essa pauta. E aí, com os Estados Unidos com a economia forte, o que acontece? O dólar americano se valoriza. E o real brasileiro, que está cada vez mais indo ladeira abaixo, vai piorar. Eu acho engraçado que teve muita gente aí, youtuber, até de direita, pessoas tidas como inteligentes, falando, não, o Paulo Guedes está exagerando, que maluquice, não. Eu não compro esse barulho da direita brasileira, dos bolsonaristas, não é só porque o Lula, não, o Lula está fazendo giga, o Lula está muito bem na economia, ó. Se preparem. Vamos ver aí tempos em que o dólar não vai descer do 6 durante um bom tempo, talvez. Dezenas de milhares de espanhóis vão às ruas em Valência para pedir a renúncia do primeiro-ministro da Espanha por não ter ajudado nas enchentes.
Meus amigos, preste bem atenção na informação do dia e me ajude a compartilhar. Estados Unidos revela um plano do Irã de assassinar Donald Trump. Departamento de Justiça norte-americano apresentou relatório sobre conspiração contra o presidente eleito. O Departamento de Justiça dos Estados Unidos acusou o Irã de elaborar um plano para matar o agora presidente eleito, Donald Trump. O relatório foi divulgado na noite da última sexta-feira, dia 8. Neste sábado, dia 9, o Irã negou a conspiração criminosa. As acusações expõem as contínuas tentativas descaradas do Irã de atingir cidadãos americanos, incluindo o presidente eleito Donald Trump. Outros líderes governamentais e dissidentes críticos do regime de Teherã, disse o diretor do FBI, Christopher Wray. De acordo com a acusação, o plano de assassinato foi elaborado pelo corpo da Guarda Revolucionária Islâmica do Irã para vingar a morte do general iraniano Qasem Soleimani, morto em 2020 num ataque dos Estados Unidos no Iraque. Trump era presidente quando o ataque foi ordenado. Segundo o Departamento de Justiça, a Guarda Revolucionária contratou Fahad, de 51 anos, para planejar o assassinato de Trump em 7 de outubro. Shaker e outros homens, Charlista Rivera, de 49, e Jonathan, de 36, ambos de Nova York, foram acusados de conspirarem para matar uma jornalista iraniana americana dissidente em Nova York. Próxima informação que está repercutindo nesse exato momento: Lula e Janja não dizem se sabiam de denúncia de Aniele contra Silvio. Lula e a primeira-dama Janja da Silva não responderam se sabiam dos relatos da ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco, de que foram assediadas pelo então ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida. Almeida foi demitido no dia 6 de setembro, um dia após a coluna revelar que o então ministro era alvo de denúncia de suposto assédio, entre elas contra Aniele. A coluna perguntou à presidência, por meio da Lei de Acesso à Informação, se Lula e Janja tinham conhecimento dos relatos de Aniele contra Almeida antes de 5 de setembro. Data da publicação da reportagem revelou as denúncias contra Silvio Almeida. Também questionou quando e como o relato foi recebido e que providências foram tomadas sobre o caso. Como o repórter Malu Gaspar informou, Janja tinha conhecimento das denúncias de Aniele antes de história vir à tona. A primeira-dama teria se comprometido a levar o caso a Lula. Os pedidos de lei de acesso foram rejeitados e não responderam ao questionamento. A presidência considerou apenas a hipótese de a denúncia ter chegado pelos canais oficiais e afirmou que as denúncias recebidas pelo órgão são protegidas. Após 2 negativas, os pedidos feitos ao Planalto estão em análise na Controladoria Geral da União. No período de um mês, 6 mulheres afirmaram publicamente ter sofrido assédio do ex-ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida, além de Aniele. Uma advogada e 4 ex-alunas de Almeida deram seus relatos em entrevista. A Polícia Federal e o Ministério Público do Trabalho abriram inquéritos para apurar o caso. Aí, meus amigos, informações importantes, informações atualizadas do dia de hoje. Pedir para vocês em deixar o seu like, deixar o seu comentário e compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais. A gente volta a qualquer momento com mais informações.